E aí, galera, tudo bem? Então vamos lá, vamos retomando a nossa lista, correção da lista zero, partindo para a questão número 2, seguindo a mesma lógica que nós já vimos na questão anterior. Então vamos lá. Então, um fogão é vendido por R$ 600 à vista, então eu posso comprar ele direto, ou com uma entrada de 22% e mais um pagamento de R$ 542,88 depois de 32 dias, com a taxa de juros mensal envolvida na operação. Eu complemento aqui que nessa questão, essa trata-se de uma questão de juros simples. Não veio no enunciado, mas até pelo momento da lista seria uma questão de juros simples, porque a gente não tinha visto compostos ainda. Então vamos tentar marcar e estruturar essa questão inicialmente. Então, o que a gente tem? Na verdade, a gente tem um fogão. Esse fogão ele custa R$ 600, mas eu tenho a possibilidade de pagar uma entrada de 22%, e o restante eu vou financiar, tá? Então, primeira coisa, questões relativas a financiamento com entrada. Preste muita atenção, porque o valor que eu vou financiar é que vai ser o capital sobre o qual vai ser calculado os juros. Eu não vou calcular os juros em cima do montante total, porque não faz o menor sentido. Se eu estou comprando um fogão por R$ 600 e estou dando R$ 100 de entrada, eu não vou financiar 600, eu vou financiar 500. Os 600 que é o valor do fogão, menos a entrada que eu já dei. Então, vocês precisam ficar muito ligados nesse tipo de questão. Toda vez que vocês olharem tiver uma entrada, calculo o valor dessa entrada, se não for dada, e subtrai do total que eu tenho do valor do bem, menos a entrada, esse vai ser o montante que eu vou financiar. Nesse caso, ele diz que é 22% do valor do fogão. Então, a minha entrada ela vai ser 22% de 600. Isso a gente viu na primeira aula. 22% de 600 é a mesma coisa que escrever 22 dividido por 100 vezes 600. Fazendo essa continha, a gente chega numa entrada de R$ 132. Muito bem, se eu tenho uma entrada de R$ 132, qual é o montante que eu vou de fato financiar? É o valor do fogão, o valor restante que eu vou ter que pagar, menos o valor da entrada, os 132. Tudo bem? Então, o valor que vai ser o valor do meu financiamento de fato, vai ser um valor de R$ 468. Então, vamos lá. Quem é esse 468? Se a gente fosse montar um esqueminha, seria aqueles esqueminhas que eu faço em aula, eu teria lá um valor de 468 que eu vou financiar. Eu vou pagar qual valor lá no final do meu financiamento? Ele deu aqui, ó, 542,88. Peço perdão aqui, porque às vezes eu não consigo, não dá para escrever tão pequenininho aqui na lousinha digital. Então, essa é uma operação que demora 32 dias. E quem é esse valor inicial 468? O valor do empréstimo? A gente já viu. O valor inicial é o valor do capital. Quem é o valor 542,88? É o valor que eu vou pagar lá no final. Então, é o valor do montante. O tempo foi dado. O que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a taxa de juros. Só que note, ele está pedindo a taxa de juros mensal. Se ele quer taxa de juros mensal, ele está querendo saber a taxa de juros percentual mês. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ajustar o tempo para representar a base mensal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 32 dias e dividir por 30, que é o valor do tempo convertido, né? Porque um mês tem 30 dias, então eu tenho 32 dias, divido por 30, eu vou ter esse dado em meses. Muito bem, então eu tenho tudo aqui praticamente. Tenho capital, ok. Tenho um montante, ok. Tenho a taxa, ok. Tenho tempo, ok. Muito bem. Mas quando eu for fazer o cálculo, eu vou usar a fórmula. Qual a fórmula que eu uso? Juros é capital vezes o I vezes o tempo. Eu tenho juros? Não tenho. Diretamente não. Mas eu tenho dados para poder calcular os juros? Claro que tenho. Por quê? Porque a gente sabe que juros é o valor que eu adiciono, né? O capital mais os juros chega no valor final que eu vou pagar pelo meu financiamento, montante. Então, se eu fizer montante menos capital, eu vou chegar aos juros. Então, os juros vai ser o quê? Vai ser 542,88 menos 468. Isso é o juros. Então, os juros serão de quantos reais? A gente vai ter juros
de R$ 74,88. Eu tenho, então, toda a base para fazer a conta? Agora tenho. Então, vamos seguir. No lugar dos juros, lá na formulinha, aqui em vermelho, eu coloco o quê? 74,88. Capital, está aqui no nosso esquema, 468. Vezes o I, eu tenho I? Não, então eu substituo a letra I. Vezes o tempo eu acabei de converter, né? Como é que a gente fez isso? 32 sobre 30. Fazendo, então eu vou ter de um lado 7488 é igual. Fazendo essa conta toda do lado direito, 468 vezes 32 dividido por 30, a gente vai chegar em 499,2 vezes I. Novamente, se esse 499,2 está multiplicando o I, o que eu faço com ele? Eu passo ele dividindo. Então, 7488 dividido por 499,2 é igual a I. O I vai ser igual a quanto? O I vai ser igual a 0,15. Mas como a gente viu na questão anterior, para eu colocar num formato percentual, se quando eu jogo na fórmula eu tenho que dividir ele por 100, ou, por exemplo, 5% ao mês, eu faço 5 sobre 100. Para trazer ele para a resposta, eu tenho que multiplicar ele de volta por 100%. Então, eu faço isso vezes 100%. Então, o meu I será 15%. Ao ano, ao mês, ao semestre, ao dia, vamos lá olhar a base do que eu tive que calcular que ele pediu lá no começo. A taxa de juros é mensal. A gente transformou o tempo para trazer a base mensal. Então, o I será de 15% ao mês. Tudo bem, galera? Assim, um exercício bem parecido com o anterior, mas com uma pequena diferença, né? A diferença de eu ter que ver essa questão da entrada. Então, pensem numa situação de vocês na loja, né? Eu tenho um valor de um bem, mas eu não vou financiar o valor integral, eu tenho que primeiro descontar a entrada para depois poder fazer o cálculo. A partir desse desconto da entrada do valor do bem, eu tenho o valor do capital. O valor que eu vou pagar em uma parcela no final é o valor do montante. E aí joga na fórmula. Se preciso calcular os juros, vocês já sabem como calcula, sem grandes problemas. Tudo bem? Se tiverem dúvidas depois, fique à vontade, é só me perguntar em sala de aula, tá bom? Abraço para vocês, bons estudos, até mais.